Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim observando o mercado do boi. Ainda uma certa estabilidade nas cotações vem sendo registrada aí. Mas, enfim, a gente precisa entender quais são os cenários possíveis e para onde essas cotações podem caminhar daqui para frente. Quem analisa para a gente o que aconteceu e o que pode acontecer é o Gustavo Figueiredo, da AgroAgility. Está aqui já o Gustavo com a gente na tela. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você tem uma teoria interessante em relação aí a essa manutenção dos preços. Na sua opinião, não é só uma questão de menor oferta de animais, mas tem uma ação de frigoríficos que evitou um excesso aí, de produção para o mercado interno, ajudado por uma exportação boa. É isso, Gustavo? Resumindo? Boa tarde, Alexander. Eu que agradeço sempre aí o convite. É isso aí, Alexander. O que a gente viu aí no período de pós-Covid, né? Desde a chegada aí dessa avalanche aí no mercado, na nossa vida, os frigoríficos eles se ajustaram muito rápido à realidade, né, Alexander? Prevendo o que iria vir à frente, né? Então, eles utilizaram o que eles podiam em relação ao fechamento de algumas plantas do mercado interno, vendo que a demanda interna iria ter consequências, né? E teve. Até o Valor hoje soltou aí uma reportagem falando sobre demanda. A demanda do primeiro trimestre foi 2% abaixo do último trimestre. Isso que ainda, né, é um resultado ainda com reflexo que tem nesse primeiro trimestre um período que não existia ainda o cenário Covid, né, e que a tendência daqui para frente vai ser pior ainda em relação à demanda do mercado interno, devido à tendência econômica que a gente vai sofrer ao longo do ano. E os frigoríficos se ajustaram ao mercado interno. Então, eles paralisaram algumas plantas, deram férias coletivas em algumas. Então, eles reduziram a oferta de carne para o mercado interno e conseguiram manter os preços do atacado nesse período. Automaticamente, com isso aí, com todo esse estresse no mercado e no cenário econômico mundial, o dólar subiu, né, consideravelmente, foi acima da casa dos 5, chegando próximo a $6, né, por real, R$ 6 por dólar, e que isso aí sustentou demais a exportação e a margem dos frigoríficos, né? E a China veio aí fazendo toda a diferença e sustentou ainda mais esses preços. Então, se a gente analisar o que aconteceu no último trimestre de 2019 em relação à exportação, onde foi o período que a China veio com uma vontade muito grande, a gente saiu de uma arroba de 160 para 230 entre novembro e dezembro de 2019. Já nesse período agora, no primeiro trimestre, entre pós-Covid, não primeiro trimestre, mas pós-Covid aí de abril e maio, que poderíamos ter uma queda no valor da arroba, a China veio também com uma força grande, porque ela ficou parada primeiro que o mundo todo e voltou precisando refazer estoque, né? Porque lá a questão de peste suína ainda não acabou, né? Então, precisou refazer estoque e o Brasil veio e ganhou todo esse mercado aí praticamente sozinha nisso aí. Muito E os bem. Estados Unidos, nesse período, também ficou parado, né? As plantas lá tiveram problema de proliferação de Covid entre funcionários e a gente saiu ganhando nesse mercado. A China levou aí e ajudou a sustentar esses preços durante o período aí entre o mês de maio e abril, que é o período mais tenso que foi aí do Covid no mercado interno no Brasil. Muito bem, esse foi o cenário até agora, Gustavo. Só que agora, por exemplo, os frigoríficos têm que tomar outra decisão. Não dá para dar mais férias coletivas para funcionário, não dá para reajustar produção, enfim, eles precisam saber se eles vão continuar funcionando a pleno vapor ou não. E pelo que eu estou entendendo, o cenário não é positivo. A gente vai ver novos ajustes de frigoríficos daqui para frente? Então, Alexandre, agora começa a vir a outra decisão, que é o seguinte: vamos reabrir as plantas que ficaram paralisadas ou vamos realmente fechar de vez isso aí, né? Então, isso aí é uma decisão não só da classe do setor frigorífico, mas como do setor geral de toda a economia brasileira. Aqui, várias empresas vão reabrir e o faturamento não vai ser o mesmo. Então, a partir de agora até o final do ano, talvez as demissões aí vão aumentar um pouco, né? Vão aumentar até bastante, né? Isso E aí a demanda... E essa questão das demissões a gente já viu acontecer no mês de abril, né, Gustavo? Os números são
assustadores É. aí, né? Os números são assustadores e, como diz, infelizmente não é só o começo, né, Alexander? O que a gente teve de fechamento aí de trabalho, de pós de trabalho, é maior do que praticamente do ano todo de 2019, né? Não que a gente não cresceu. 2019 a gente até aumentou o número de empregos, mas a gente disse sem fazer a conta entre demissão e contratação. Só de demissão foi mais de 1,5 milhão no mês de abril, né? Só que a gente tende agora a ter um déficit sobre isso, e não o número de contratação ser maior do que o de demissão, né? Devido ao faturamento menor de todos os setores aí no Brasil em relação ao comércio, em relação a qualquer setor aí pós-Covid. Então, O faturamento vai teoricamente, reduzir drasticamente daqui para frente no mercado interno. então, teoricamente, a gente tem um novo momento de ajuste dos frigoríficos, que a gente precisa entender como é que eles vão agir para se preparar para o que vem por aí, mas a gente ainda continua tendo, Gustavo, a exportação como uma âncora aí para a gente, ou ela pode ter o mesmo efeito que teve nesse primeiro momento de demanda interna mais fraca aí que a gente já passou? Alexandre, agora vem a dúvida, é assim, eu estou trabalhando um cenário de 2020 totalmente diferente do que eu iniciei o ano de 2020 a partir de agora, né? O cenário de 2020 inicial, qual que era? Era crescimento do PIB brasileiro aí de 3%, e nós estamos agora num cenário de PIB de menos 6%, ou seja, analisando o ganho que a gente teria com a perda que nós vamos ter, é uma redução do cenário interno de menos 9% do crescimento que a gente teria, né? Os 3 positivos, menos ele para zerar, mais menos 6. Essas são as previsões aí dos órgãos econômicos, de bancos, tudo isso aí. Então, nós vamos para um cenário interno muito pior do que era. Infelizmente, em relação à exportação, o mundo também vai crescer menos, né, Alexander? O mundo também vai crescer menos. E a gente estava com um cenário muito altista para 2020. Onde a gente ainda tem, né, o que ajuda a pecuária no momento, é um ciclo pecuário positivo, onde a gente tem reposição muito cara, abate de fêmea menor. Então, a gente estava indo para um ciclo de alta na pecuária brasileira e a gente estava muito otimista para 2020. Agora, infelizmente, como o cenário mudou, nós vamos trabalhar resguardado o ano de 2020. Nós não vamos trabalhar com o pé no acelerador. O que é o resguardado? Nós vamos garantir o máximo que a gente puder sobre a nossa produção, sobre o nosso custo de produção, né? Então, vamos garantir através de mercado futuro, utilizando opções, vamos garantir preços fixos em determinado mês, vamos acelerar só uma oferta de animal confinado quando o mercado futuro sinalizar uma possibilidade de fazer preço casado, compra o magro e vende o futuro com margens garantidas. Então, daqui para frente, Alexandre, a gente vai trabalhar em relação à exportação muito, vamos falar assim, não pessimista, mas conservador. Por que conservador, Alexandre? Porque o grande exportador, o grande player nosso foi a China, né? E a gente depende hoje exclusivamente dela para que tenha um cenário altista quando houver uma falta de oferta, ou mesmo agora, nesse momento, que a oferta é maior devido ao período que nós estamos de safra. E foi ela que sustentou esse período. Agora, o que vai ser daqui para frente? A China vai manter o pé no acelerador ou não vai? Em determinado mês, ela vai se retirar da compra, assim como ela fez no início desse ano. Ela colocou o pé no acelerador entre novembro e dezembro de 2019, comprando muito volume. Chegou janeiro, o período de férias dele, até fevereiro, eles tiraram o pé e saíram do mercado. O que aconteceu com o mercado? A arroba chegou a bater 230 no mês de dezembro, entre novembro e dezembro. Chegou em janeiro, que ela tirou o pé do acelerador, o boi caiu, voltou para 200, 195, caiu R$30, né? Então, a gente depende exclusivamente da China para continuar sustentando esses preços devido ao cenário interno que nós temos ruim, né? Então, como a gente depende exclusivamente dela e nós não sabemos o que vai ser cada semana ou cada mês, nós vamos trabalhar com muito conservador e analisando a exportação semanal e mensal, Alexander. Em relação à China, a partir de agora, tá? O que a gente já vem escutando já nos últimos 2, 3 dias? Que já começaram a renegociar alguns preços das carnes que acabaram de chegar lá.
que já os frigoríficos, nesse momento, já não estão querendo fazer uma escala tão longa igual eles fizeram em maio, sabendo que o volume de necessidade da China era grande. A partir de agora, já as escalas já começaram a reduzir e não há necessidade de fazer escalas longas até que a China mostre um sinal para eles de que vão continuar no mesmo volume que eles estavam agora durante o maio. Bom, então a gente tem uma piora também do cenário de exportação diante desses fatos que você colocou. Dá para dizer que isso vai impactar no preço da arroba, essas duas questões aí, demanda interna, ajuste de frigoríficos e também as exportações, ou pelo menos a dúvida em relação às exportações, isso vai respingar nos preços da arroba, Gustavo? Alexandre, é nela que vai respingar, né? Então é assim, se a China continuar no mesmo volume que vem levando em maio, que nós estamos hoje ainda numa previsão de maio de exportar 167 toneladas no mês, tá? Ainda precisa da última semana. Isso aí é uma média diária exportada de 7,6 toneladas dia. Toda vez que a gente chegou nesse patamar de exportação médio de acima de 7 toneladas dia, a arroba sempre teve ganho, nunca, porque é um volume muito grande, é considerável o ganho disso aí, né, Alexandre? Agora, se a China tira o pé e a gente volta para uma exportação entre 5 e 6 toneladas e com o mercado interno enfraquecendo, automaticamente o que sofre é o boi, é a arroba em relação ao boi comum. Por quê, Alexandre? Porque a China, quando compra e leva volume, o frigorífico pode pagar até R$10 a mais do que o valor da arroba do boi comum, né? Por exemplo, hoje, qual que é o preço de São Paulo hoje? É entre 200 e 205 para boi padrão China. E para boi comum, que é o padrão mercado interno, é 190, 195. Então, são 10 a 15 reais abaixo do valor da arroba da China. Então, por aí a gente já consegue analisar, assim como conta de padeiro, a margem que o frigorífico tem nessa exportação. Se essa exportação ela sair da noite para o dia de 7 toneladas para 5,5, a arroba sofre na hora e uma queda de R$10. É da noite para o dia. Né? É. Bom, mas a gente começaria a observar isso a partir de quando, Gustavo, na sua opinião? De agora. Já? Já, porque se a China, por exemplo, a China vem comprando entre abril e maio, ela levou um volume absurdo. Sim. Bastante. Né? Ela que sustentou a arroba aí nesse período de Covid a R$200. A gente, de março para maio, se a gente analisar indicador CPEA, o boi não sofreu. E segundo hoje a informação do valor em relação à demanda, aqui, ó, eu vou até ler aqui ó, a parte da agropecuária. A agropecuária foi o único setor que se salvou com um crescimento de 0,6% no primeiro trimestre. E ela continua se salvando até agora de maio pós-Covid, né? Então, se a China ela tirar o pé a partir de agora, e ela já começou a renegociar valores da tonelada comprada. A gente estava trabalhando acima de 5 mil dólares a tonelada, e eles já estão trabalhando até com 4.300, segundo a informação que tem via o grupo da minha empresa, né, de pessoas que estão lá do setor. E se isso aí continuar para pior, querendo reduzir ainda mais, Alexandre, a gente vai começar a trabalhar com uma arroba abaixo do que a gente vem trabalhando hoje, né? Lógico, infelizmente, o cenário de 2020, além da gente ter que trabalhar com o que a gente tem de oferta disponível de boi, nós temos que trabalhar com a demanda. A demanda vai pesar muito sobre o valor da arroba durante o ano de 2020. Uhum. E você acha que o pecuarista ele já percebeu isso, quando a gente olha principalmente para os percentuais de redução de confinamento para o segundo semestre, Gustavo? Com certeza, Alexandre. Assim, a gente olha para o mercado futuro hoje, por exemplo. Quando a gente fala de curva, o que é a curva? O maio está se fechando hoje num patamar de 204 a 205, e toda a curva futura, que seria de junho para frente, já está trabalhando com deságio, né? Está contrário do que é o normal, né? Quando a gente está num cenário que a gente estava otimista, com um crescimento de 3% Brasil, de PIB, com demanda crescente mundial, todo mundo comprando mais, dólar a 4,5, 4, que daria margem já para os frigoríficos, e com todo esse cenário, analisando o ciclo pecuário que a gente tinha de alta, menor redução de abate de fêmea, reposição cara,
a gente tinha um ágio, né? É o que, como a gente fala, um ágio na curva. Então, você conseguia já prever uma produção na hora da compra do boi, já daqui 3, 4 meses, você já conseguia prever a sua margem de lucro. Hoje, a gente analisando, se a gente sair para comprar reposição, que praticamente não seguiu o preço do boi gordo, ela não cai a reposição. Até é o contrário, às vezes ela sobe, mesmo com o boi em queda, né? O boi gordo em queda. E analisar o mercado futuro hoje, não existe margem para fazer a operação. É melhor você deixar ela numa poupança que não está rendendo nada, com uma taxa Selic de 2% a 3%, do que você fazer uma operação analisando o mercado futuro que vai te dar margem negativa, né? Então, a tendência hoje, sim, é de redução no confinamento ao longo do tempo. Agora, nós vamos trabalhar também, hoje nós estamos no período de safra, né, Alexandre? Maio, junho, pastagem piorando, esse clima frio, é igual você brincou comigo no começo. Ô, Gustavo, tá frio aí em Rio Preto, né? Você com essa blusa aí? Eu falei, não, meu escritório aqui é frio, mas de manhã tá fazendo aqui 10, 12 graus, né? Hoje, eu acabei de falar, antes de entrar com vocês aqui ao vivo, com um amigo meu de Rondonópolis. Lá a pessoa nunca usou blusa de frio, eles estão de blusa de frio lá. Então, e o que vai acontecer? Então, nós estamos num período onde a pastagem perdeu qualidade e a oferta aumentou. Rondonópolis mesmo, semana passada, teve uma oferta grande de boi, né? Lá, quando o pessoal sai para vender, não sai para vender lote picado. Lá sai 3, 4, 5, 8 mil bois por lote, né? E foi o que aconteceu semana passada. Lá saiu bastante coisa. Então, o período que nós estamos de safra, querendo ou não, ainda tem a oferta, pode ter a oferta para sair ao longo de junho, né? Agora, o que vai ser julho e agosto, sendo que já durante abril e maio, já não deu taxa para fechar o animal para julho e agosto, e julho e agosto nós não temos mais o animal de pasto, vamos dizer assim, o animal, nem o semi-confinado. Então, pode ser que nesse período a gente tenha um buraco de oferta grande. Agora, esse buraco de oferta grande é sinal que nós vamos ter uma alta no valor da arroba muito grande? Aí a gente tem que analisar a demanda, né, Alexandre? Então, não é uma análise hoje solta só em relação à oferta, igual a gente estava trabalhando no início do ano. Então, por isso que a AgroAgility aqui, nós estamos trabalhando ela o ano de 2020 muito conservador, Alexandre, muito mesmo. Porque o medo em relação ao que vai ser mercado interno, ao que vai ser demissão, ao que vai ser em relação à demanda geral aí, ela é grande. E a gente, dependendo exclusivamente de China, eu venho de frigorífico, minha formação iniciou dentro do frigorífico e eu trabalhei aí 5 anos no frigorífico Bertin, só na área de compra de gado e depois mais um tempo na mesa financeira deles. E a gente o que a gente viu ao longo de todo esse tempo aí, que eu aprendi é assim, lidar com um único fornecedor é ruim, ser dependente exclusivamente dele. Já trabalhamos na época com os russos, era a mesma coisa. A hora que chegava a carne lá, era renegociando o preço da carne que está lá. E a hora que a carne chega lá, como que você não vai renegociar o preço? O custo de mandar ela de volta para vender no mercado interno, num cenário desse de interno que nós temos, é inviável. E eles sabem isso, né? Então, os chineses a mesma coisa. Eles sabem que o principal mercado e o principal player do Brasil hoje são eles. Então, eles trabalham com essa carta na manga. A hora que eles têm um estoque e eles podem fazer o necessário para conseguir ganhar algo a mais na negociação, eles vão fazer. E trabalhar dessa forma, sem saber o que vai ser o amanhã, né, Alexandre? Dependendo único exclusivamente da China e rezando para eles, sem defesa nenhuma na pecuária. Então, eu não consigo dormir tranquilo. Imagine um confinador com 10 mil bois aí, né? Pois é. Então, eu acho que é a hora da gente ser conservador e poder travar o máximo que pode aí, a partir do momento que tem uma margem, ou travar a margem zero, mas utilizar as travas que estão disponíveis aí no mercado para trabalhar com um ano mais tranquilo. É uma boa dica, portanto, do Gustavo Figueiredo, lá da AgroAgility, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Como o Gustavo bem pontuou, é um momento de muitos questionamentos e poucas respostas. Então, a gente precisa aí ter cuidado e também, nas palavras do Gustavo, ser mais conservador nesse momento. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela análise aqui para a gente. Foi uma análise bastante interessante e, enfim, imagino que deu margem aí para produtor, para pecuarista principalmente, entender e se preparar
para um cenário que está possível de acontecer e vem ficando cada vez mais claro de que isso vai acontecer, principalmente em relação à demanda interna. Obrigado, viu, Gustavo? Eu que agradeço, Alexander. E assim mesmo, infelizmente o 2020 passou da certeza que a gente tinha sobre muitos questionamentos, muitos Cs para serem respondidos, né, Alexandre? É isso aí. Então, hoje dizer o que eu sei o que vai ser amanhã, eu não tenho mais certeza de nada. Antigamente, não que a gente tinha, mas a gente tinha uma tendência muito mais firme sobre o que seria, né? Uhum. Hoje, infelizmente, não dá mais para pontuar e não dá mais para acertar nada com maior precisão do que análise semanal e análise diária aí sobre o boi. É isso aí. Eu que agradeço sempre o convite, estou à disposição. Valeu, Gustavo. Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Um abração. Tá aí o Gustavo Figueiredo, AgroAgility, conversando aqui com a gente, trazendo as informações, ponderando alguns contextos importantes aí de serem verificados pela pecuária. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. Primeiro lá na B3, depois a gente dá uma olhada no indicador que está na sequência aí, o indicador já caindo, olha aí. O maio, R$ 204,80, recuando 0,36%. O junho, R$ 199,50 para arroba, queda de 0,99%. O julho, R$ 199,70, recuando 1,14%. E o agosto se mantendo ali nos R$ 203,50. O indicador CPEA fechou ontem com queda de mais de 1%, 1,09% para ser exato aí, R$ 203,40. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção. Ainda tem uma análise do mercado do feijão para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. É na sequência, continue com a gente.